Estão entendendo? Se os pensamentos deles são diferentes, em alguns momentos vai ter conflito. E geralmente, gente, quando esse conflito acontece, nós ficamos frustrados. Ficamos frustrados, porque a gente fala assim: Senhor, eu orei por aquela cura e ela não veio. Senhor, eu orei por aquele milagre e não aconteceu. Deus, eu fiz isso, fiz aquilo, eu jejuei, eu fiz e nada aconteceu. E agora? E nessa manhã, eu quero pregar aqui contra a frustração e a favor da esperança. Amém? Contra a frustração e a favor de esperar em Deus. Esperar no Senhor, às vezes é bem difícil. E eu não sei quais são os planos que você tem hoje, que você fez nesse ano de 2019, 18, né? Que foram frustrados, que a resposta não chegou, que você ficou questionando ao Senhor. Mas eu quero te falar que os pensamentos do Senhor são maiores. Os caminhos do Senhor são maiores. Se não aconteceu, querido, foi permissão de Deus na sua vida. Se não fluiu, foi porque o Senhor não quis. Porque Ele é Deus. É como se Ele já tivesse lido o livro todo e a gente só leu a contracapa. Ele já sabe da história toda e a gente só está no começo da história. Ele é Deus, os pensamentos dele são maiores, ele é o dono da história, ele tem o controle de todas as coisas. E nada acontece por acaso nas nossas vidas. Você pode falar: nada acontece por acaso. Fala assim: nada, nada, nada. A palavra do Senhor fala que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for a vontade do Senhor. Nenhum fio cai se não for a vontade do Senhor. Deus tem controle completo sobre a nossa história, amém? E você pode estar pensando: eu estou aqui nessa manhã e por que Deus me trouxe aqui? Por que eu estou pensando isso? Sabe por quê, querido? Porque Deus sabe que você não pode viver só nos seus pensamentos. Você precisa viver nos pensamentos dEle. Você precisa viver nos caminhos dEle. Você precisa estar com o seu espírito alinhado ao Espírito de Deus. Porque os pensamentos do Senhor são bênção para você. Amém? Em Salmos 45 tem aí, fala assim: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. E os teus pensamentos não podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Aqui o salmista, querido, associa pensamento à bênção, a maravilhas, a feitos daquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, amém? Você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, muito obrigada pelos teus feitos na minha vida. Ah, gente, o Senhor fica o tempo todo buscando uma forma de te abençoar. Porque a palavra do Senhor fala que Ele é galardoador, Ele é abençoador, Ele é presenteador daqueles que o buscam. E o Senhor tem esse prazer, amém? E nós precisamos ter a mente de Cristo para isso acontecer. Para os nossos pensamentos estarem alinhados aos pensamentos do Senhor, nós precisamos ter a mente de Cristo. E a palavra do Senhor fala que nós temos a mente de Cristo. Você pode pôr a mão na sua cabeça e falar: eu tenho a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 fala assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Você tem os pensamentos do Senhor em você. Você tem os caminhos do Senhor em você. Amém? E 1 Coríntios 2,9 fala assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Foi isso que Deus preparou para você. E às vezes, gente, a gente não vê, a gente não enxerga, o coração não sente. Mas a gente precisa continuar crendo que Deus continua lá. A todo tempo, a todo momento, mesmo que você está olhando e fala assim: Deus, eu não estou vendo. Deus, eu não estou enxergando. Deus, meu coração não está sentindo. Ele continua lá. Ele continua lá. Porque nada acontece por acaso. Fala assim: nada acontece por acaso.
E quando os nossos pensamentos estão alinhados aos pensamentos de Deus, nós não pensamos que somos esquecidos. Não pensamos que somos abandonados. Não pensamos que Deus nos ouviu. Pelo contrário, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós entendemos que tudo que Deus faz é bom. Mesmo que aos nossos olhos não pareça, é bom. Amém? E o Senhor está aqui nessa manhã para avivar a sua fé. Amém? Para você crer. Mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça e mesmo que você não sinta. Porque a fé é isso, é nós crermos. Em meio à tempestade, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias negativas, eu vou crer. Você pode dizer, eu vou crer. Sabe por que você vai crer, querido? Porque o guarda de Israel não dorme. Ele não dorme, ele não cochila, ele nem pisca. Porque ele está o tempo todo guardando a sua vida. E você precisa crer que o Senhor está fazendo algo por você. Amém? E muitas das vezes vem o porquê. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero te dizer que nem tudo nós vamos entender. Porque Deus é soberano. Amém? É como se viesse uma pessoa de fora com um novo idioma e falasse hello, falasse um monte de coisa e no final falasse bye bye. O que você entendeu? Hello e o bye bye. No meio você não entende. E é assim. Nem tudo a gente vai entender. A gente vai entender o início, vai entender o finzinho ali. Mas o porquê, o meio, para quê, nem sempre a gente vai entender. Mas Deus continua sendo Deus. Amém? Romanos 8, 31, 32 fala assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como nós, não nos dará também com ele todas as coisas. O que você precisa nessa manhã? O que você escreveu aí do seu sonho, da sua gratidão? O pastor Cris falou bem esse versículo. Se Deus é por você, querido, quem será contra você? Talvez você entrou aqui cansado. Ai, Deus, sabe o que a palavra fala ao seu respeito? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu tenho descanso para você. Se eu sou por você, meu filho, quem pode ser contra você? O controle está nas mãos dele. Você pode dizer, o controle está nas mãos dele. Eu quero contar para você rapidamente a história de um homem. Ele nasceu num tempo bem difícil. Seu nome era Moisés. Moisés nasceu num tempo onde mandou-se matar os meninos, e Moisés era menino. Então sua mãe pegou ele, colocou num cestinho, colocou betume, né, um cestinho de junco, colocou betume, amarrou ele bem forte naquele cesto e lançou rio abaixo. E do outro lado do rio tinha umas lavandeiras, lavando, trabalhando, e achou aquele cesto com aquele menino, chorando. E pegou aquele menino, levou ele, apresentou ele à princesa egípcia que estava com elas. E ela falou assim, é um menino israelita, vou cuidar dele. Falou assim, traga uma ama de leite para amamentá-lo. Buscaram uma ama que foi a sua própria mãe. Amamentou Moisés, cuidou dele durante muitos anos. Quando ele estava jovem, apresentou ele à rainha, que o adotou para morar no palácio e colocou o nome dele de Moisés, que significa, eu o tirei da água. E Moisés cresceu, viveu no palácio. Com certeza, gente, ele tinha tudo do bom e do melhor. Só que certo dia Moisés sai para passear, foi dar uma volta para ver o que estava acontecendo. E ele viu quanto o seu povo estava sendo escravizado. Ele viu quanto o seu povo estava sofrendo. E naquele momento ele matou um egípcio que estava maltratando de um israelita. E foi embora, enterrou seu corpo e foi embora.
de repente, ele vai para casa, no outro dia ele sai de novo e encontra 2 israelitas brigando, 2 israelitas brigando. E aí ele pergunta, por que vocês estão fazendo isso e tal? Ele falou assim, quem é você para falar isso com a gente? Você matou aquele egípcio ontem. E naquele momento ele falou, meu Deus, descobriram que eu matei um egípcio. O rei vai me mandar matar. E naquele momento, Moisés entra numa crise de identidade, um desespero. E o que é que ele faz? Foge. Fala assim, foge. Só que Deus tinha um plano para aquele menino. Colocado num cesto, achado por uma princesa, colocado num palácio, depois fugitivo. Quando a gente lê essa história, quando para nesse tempo, que fala que Moisés era fugitivo, a gente pensa assim, acabou. Os planos de Deus se frustraram na vida de Moisés. Mas Deus é Deus. E Moisés sai, vai para uma terra que chama Midian. Fala assim, Midian. Midian, que significa luta, tribulação e dificuldade. Moisés sai do palácio e vai para a luta, tribulação e dificuldade em Midian. E ele senta e fica, ele vai para essa cidade, um dia ele está ali no poço, sentado no poço. Para aí. Moisés sentado no poço em Midian. E naquele momento a gente pensa assim, meu Deus, um homem tão criado no palácio, com tantas coisas, sai fugitivo, estrangeiro em outra terra, sentado no poço, olhando para baixo. Mas eu quero te falar que algumas situações que nós passamos na nossa vida, de desespero, talvez de tristeza, talvez de angústia, é Deus nos impulsionando para aquilo que Ele preparou para nós. Nem toda tragédia, querido, é para a morte. Nem toda frustração é para a morte. Moisés estava ali porque ele tinha um destino. Ele tinha um destino. Deus tinha o destino para Moisés. E assim como aconteceu com Moisés, aconteceu também com José. Um homem que era amado pelo seu pai, mas invejado pelos seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja, porque o pai amava ele mais que a todos. A palavra fala isso claramente, que o pai amava José mais que a todos. E um dia ele vai ao encontro dos seus irmãos, e os irmãos viram que ele estava sozinho, e falou assim, vamos aproveitar, lá vem ele, o sonhador mor, um homem sonhador. Vamos jogá-lo no poço, vamos enterrá-lo, vamos matá-lo. E aí um fala assim, não vamos fazer isso não vamos vendê-lo, que a gente vai ter algum lucro, ele é sangue no nosso sangue, vamos fazer isso. E assim os irmãos de José jogam ele no poço. Só que Gênesis 37, 36 fala assim, enquanto isso, os midianitas venderam José a Potifar, o oficial capitão da guarda do rei do Egito. Quem foi que vendeu ele, gente? Enquanto isso, os midianitas. Para onde que Moisés foi? Midian. Olha aí. Midian significa o quê? Luta, tribulação, dificuldade. Não existe acaso. Existe propósito. Amém? Gente, quem cuida da história de José, quem cuida da história de Moisés é Deus. Não são os egípcios, não são os midianitas, não é o tempo, não é o poço, não é a cova. É Deus que prepara um futuro para eles. E isso aponta que para cada vitória que eu tenho na minha vida, antes eu vou passar por Midian. José foi vendido pelos midianitas e depois teve um futuro abençoado. Moisés ficou em Midian e depois teve um futuro abençoado. Antes de toda vitória, você vai passar por Midian.
Só que você tem que passar, você não pode ficar estacionado lá. Midian significa luta, tribulação e dificuldade. Antes de toda vitória, você vai ter luta, você vai ter tribulação e você vai ter dificuldade. Mas, se Deus nos leva para Midian, de Midian Ele nos tira. Amém? Se Deus te leva para o deserto, do deserto Ele te resgata. Você pode falar glória a Deus. Porque o controle da sua vida não está na sua carreira, não está no seu dinheiro, não está na sua doença. O controle da sua vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Se todo mundo tem uma Midian, qual é a sua luta hoje? Eu quero te falar. Talvez você esteja como Moisés sentado no poço, ou como José dentro do poço. Mas você tem um resgatador, você tem um libertador. Porque toda batalha, toda luta, toda opressão, toda dificuldade tem um propósito. Nada é por acaso. Amém? Tudo que você passou em 2018, nada foi por acaso. Tudo teve um propósito. Tudo que você vai passar em 2019, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus usou os midianitas para venderem José. Sabe o que isso me mostra? Deixa Deus usar quem Ele quiser para te abençoar. Até aquilo que parecer que vai ser assim, esse aí vai me prejudicar. Não, ele está sendo usado para te abençoar. Os midianitas, aos olhos de José, ele falava assim, ixi, agora eu estou perdido, vou ser vendido como escravo. Nunca mais vou ver meu pai. Não, eles foram os instrumentos de Deus para que José chegasse ao reinado. Eles foram instrumentos de Deus para que José se tornasse governador do Egito. Não se preocupe se o inimigo declarar sua vitória. Não se preocupe se o adversário declarar a sua vitória, porque vai chegar o tempo de restituição para você. Vai chegar um tempo de vitória, vai chegar um tempo de milagre, vai chegar o tempo que você vai sair de Midian, que você vai sair do deserto, e Deus vai preparar o improvável para te abençoar. Amém? Você crê? Então fala assim, eu creio. Amém? E depois disso, gente, que Moisés, voltando ao Moisés, ele estava em Midian, o Senhor visita Moisés em Midian. Chama ele e fala assim, vou te levar para o deserto. Você vai voltar ao Egito e eu vou te levar para o deserto. E Moisés queria isso, porque o seu povo estava lá. E ele falou assim, você vai conduzir um povo, porque você tem autoridade para isso, porque você já esteve ali. Sabe algumas lutas que você passa? É para você conduzir pessoas à vitória depois. Porque quando elas te procurarem, vai falar assim, eu já estive ali, eu já passei por esse deserto, eu já passei por Midian, eu passei, eu venci, o Senhor foi comigo, então vem comigo que eu vou atravessar esse deserto com você. Você vai ser o instrumento de Deus para levar pessoas, para tirar pessoas do deserto, porque você tem autoridade para isso. Só pode tirar as pessoas dos desertos, gente, quem conhece o caminho, quem tem autoridade. Se você não tem autoridade, não tem como. Amém? E existiu também um terceiro homem. Que passou pelos midianitas. O nome dele era Gideão. Gideão foi chamado para uma guerra. Seu exército antes eram de 3.000 homens. E foi se reduzindo aos corajosos que se chegaram a 300 homens. E Deus falou para ele assim, olha, você vai lutar, você vai para a guerra. E o seu exército é bem grande.
adversário, né? Porque o dele era minúsculo, gente. Uma guerra antigamente com 300 homens é nada, é derrota. Mas Gideão, olha o que a palavra do Senhor fala, Juízes 7:12. Juízes 7:12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam do vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Gente, pensa na descrição que teve do exército contrário a Gideão. Você olhava e não podia contar, porque era como as areias do mar. Imagina Gideão olhando para aquele exército, falando assim, é com esse povo que eu vou lutar? Mas Deus tinha falado com ele, vai Gideão, vai na minha força, porque eu vou te dar a vitória. Eu vou te dar a vitória. E Gideão se preparou, estava acampado perto do acampamento dos adversários. E à noite Deus falou assim, Gideão, se você tiver medo, desce lá embaixo. Desce lá no seu adversário. Fica ali ouvindo o que eles estão falando. Que eu vou te contar algo. E assim Gideão fez. Gideão desceu. Ficou lá do lado de uma tenda. E um homem que estava na tenda falou assim... Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E dizia, eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda. E a tenda feriu e caiu, e a transtornou para cima e para baixo, e ficou caída. Que sonho mais doido. E aí, o amigo do cara, adversário de Gideão, falou assim... E respondeu o seu companheiro, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. Deus leva Gideão para espiar a tenda do inimigo, coloca ele do lado da tenda do cara que estava falando, que teve um sonho, que ele ganhava a guerra e que o amigo interpretou o sonho. Gente, Deus controla ou não controla tudo? Deus controla todas as coisas. E Gideão estava lá. E ele ou cria naquilo que os olhos dele estavam vendo, que era um exército incontável, ou ele cria que o Senhor daria a ele a vitória. E a palavra do Senhor fala que quando Gideão ouviu aquele sonho e aquela interpretação, ele sentou, ele ajoelhou e adorou ao Senhor. Sabe por quê? Porque Gideão não questionou o Senhor quando, como e onde ele faria. Ele só sabia que Deus daria a ele a vitória. Então, queridos, quando o Senhor falar com você, não questione quando, onde e como. Somente creia que Ele vai te dar a vitória. Não importa se o seu exército contrário é como os midianistas, como gafanhotos, como a areia do mar. O Senhor tem vitória para você. Apenas creia. Amém. E sabe o que é interessante? É que Gideão estava ouvindo isso da boca do inimigo dele. O cara era inimigo e o intérprete do sonho lá era inimigo. E talvez você está falando assim, pastor, é isso que eu preciso. Eu preciso ouvir da boca do meu inimigo que eu vou ser vitorioso. Querido, você não precisa, sabe por quê? Porque antigamente não tinha palavra, hoje tem palavra. A palavra do Senhor fala que quem é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo o Senhor, quem impedirá? Todas as coisas cooperam para o seu bem. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Querido, a palavra do Senhor está recheada de promessas, de palavras para você. Você não precisa de ouvir, você precisa de crer naquilo que está escrito. Amém? Você precisa crer naquilo que estava escrito. E continuando, e eram 300 homens para a guerra. E eles foram para a guerra. Só que teve algo interessante. Eles não tinham armas.
as armas que eles tinham eram improváveis para ganhar uma guerra. Eles tinham tocha, cântaro e trombeta. Fala tocha, cântaro, trombeta. Gente, nem um estilinguinho igual Davi tinha, eles tinham. Pensa nisso. Quando eu olhei isso, eu falei assim, gente, nem um estilingue. Davi tinha o estilingue e as pedrinhas, eles não tinham nem isso. E Gideão fala assim, nós vamos para a guerra. Nós vamos dividir os nossos 300 homens em grupos de 100. É isso que ele tinha, né, gente? 100, 100, 100. E nós vamos enfrentar essa guerra. E Gideão dá a instrução. Nós vamos tocar a trombeta. Nós vamos quebrar o vaso. Nós vamos acender a tocha. E a gente vai gritar, espada pelo Senhor. Espada por Gideão. Só que nem espada eles tinham. Eles iam gritar, espada pelo Senhor. Espada por Gideão. Mas espada que era bom, nada. Era uma estratégia louca, gente. Vamos cercar um exército gigantesco, vamos, né? Acender a tocha, quebrar o cântaro, tocar uma trombeta. E vamos gritar. E assim foi feito. E assim foi feito. E quando eu busquei isso, o Senhor me levou lá em João, que fala assim, que o grão cai na terra, morre e produz. Será que o vaso quebrado não significava o oleiro quebrando para reconstruir de novo? E quando ele quebra, aquela luz que estava escondida, ela sai para fora? E será que a trombeta que Gideão tocava não anunciaria um novo tempo? Porque, gente, toda vez que um novo tempo vai vir um processo de dores. Assim é a mulher para dar a luz. O novo tempo está vindo. O novo de Deus está vindo para ela. Mas antes, são 9 meses doloridos. 9 meses de menino dentro da costela. De gases. Gente, é de tudo. Que você quiser, a mulher sente. Dor nas costas, dor no joelho, dor na perna. É um tempo de dor. O momento do parto é um momento de dor. Mas depois vem a alegria. Depois vem a alegria. Depois vem um novo tempo. Depois a trombeta é tocada. O choro do neném é como uma trombeta. Saí! É um novo tempo que chega. A dor acaba na hora, imediatamente, instantaneamente. E foi isso que Gideão fez. Ele foi para a guerra. Fez tudo aquilo, o povo fez tudo aquilo que ele mandou. E geralmente, gente, isso era o que se fazia quando a guerra ia iniciar. Mas por trás, tinha grandes exércitos que viriam e matariam os inimigos. Só que Gideão, o quê? Só tinha para começar a guerra. O restante, só Jesus na causa. E assim eles fizeram. E eles rodearam. Os inimigos acordaram e viram aquele tanto de tocha, trombeta e vaso sendo quebrado. E sabe o que eles fizeram? Eles começaram a se atacar. Midianita matando midianita. Eles eram amigos e eles começaram a se bater. Sabe aquela briguinha de balada que o povo tem? A mesma coisa. Um batendo no outro lá. E a Bíblia diz que, sem colocar a mão em nenhuma espada, Gideão viu os inimigos matando um ao outro. E a única coisa que Gideão fez foi anunciar a vitória. A única coisa que você precisa de fazer para o seu ano de 2019 é você anunciar a sua vitória. Porque o Senhor é contigo. E se eu fosse você, meu querido, mesmo que você não tenha um exército te dando cobertura, vai anunciando a sua vitória. Vai tocando a sua trombeta. Fala assim, tribulação, opressão, Midian. Você medo que me paralisava. Esse ano você não vai fazer isso.
Você não tem poder sobre a minha vida. Eu já toquei a trombeta, eu já quebrei o vaso, eu tenho em minhas mãos a lâmpada, que é a palavra de Deus. Ela calça os meus pés, ela guia os meus caminhos, e eu serei mais que vencedor. Você crê? Nada é por acaso. Moisés em Midian não foi por acaso. José, vendido pelos midianitas, não foi por acaso. E Gideão enfrentando os midianitas, não foi por acaso. Tudo Deus tinha um propósito. Antes da vitória, passa-se por Midian, mas depois a vitória é completa. Moisés teve vitória, José teve vitória e Gideão teve vitória. Os três passaram pelo mesmo vale. Os três passaram pela mesma luta. E a palavra lá em Juízes 7:25, já estou terminando, fala assim: e prenderam os dois príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb. Mataram um rei que era midianita numa penha que chamava Oreb. E Moisés, quando foi receber as instruções de Deus, foi no Monte Oreb, Monte Sinai, conhecido como Oreb. As duas palavras são diferentes, porque uma é com O, Oreb, penha de Oreb, e a outra é com H. Uma significa, Oreb com H significa deserto, e a Oreb com O significa saqueado, roubado ferozmente, devorado. E Isaías 10:25 fala assim, preste atenção nisso. O Senhor dos Exércitos o flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Oreb. E ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Gente, nessa palavra, Isaías junta os dois Orebes. Ele junta Moisés e Gideão na mesma história. Ele junta Moisés e Gideão na mesma história. Sabe por quê? Deus é o Deus dos dois Orebes. Ele é o Deus do deserto e Ele é o Deus da tribulação. Ele é o Deus que quando você passa, Ele está contigo no deserto. Ele é o Deus que quando você passa na tribulação, Ele está contigo. E se Ele te colocou no deserto, querido, de lá Ele vai te resgatar. Creia! Deus é o Deus dos dois Orebes. Ele junta as nossas histórias. Ele junta os nossos propósitos. Você não está aqui nessa manhã à toa. Deus tem um propósito na nossa união. Deus tem um propósito na gente como corpo de Cristo. Deus tem um propósito. Nada é por acaso. Sabe? Nessa manhã eu quero profetizar que Oreb acabou, que Midian acabou na sua vida, que o Senhor está tirando empresas de Midian, está tirando casamentos de Midian, está tirando famílias de Midian, está tirando corações de Midian, e que um novo tempo virá sobre a sua vida, porque nada acontece por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer, todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam pelo bem daqueles que amam a Deus. E a palavra do Senhor fala que pela unção, tudo será despedaçado, tudo será quebrado, tudo será aniquilado. Eu não sei qual é o seu deserto, eu não sei que Midian você está atravessando. Mas eu quero te falar que o Deus que tirou José, o Deus que tirou Moisés e o Deus que deu vitória a Gideão é o Deus que está aqui nessa manhã para guerrear a sua causa, para batalhar as suas batalhas e te dar a vitória também. Fique de pé nessa manhã, fique de pé. Nós vamos adorar ao Senhor. E você vai dizer que todas as coisas cooperam para o seu bem. Mesmo que você não está vendo. Mesmo que você não está sentindo. Mesmo que você não está ouvindo.
todas as coisas cooperam para o seu bem. Aleluia.